Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena MRV, decidindo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão ao vivo do Sport TV e do Premiere para todo o país. Quem passar vai receber R$ 4.740.750 de premiação pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A CBF vai sortear os confrontos da próxima fase entre os times classificados, em data a ser definida. É do Galo. Isso, é terror, Galo, entendeu? Assim que gostei, pra rimar, no Mineirês. Mata-mata, então, entre as duas equipes ao longo da história. Ixi, já deu cada confusão, hein? Brasileiro de 80, final, aí brasileiro de 86. Então vamos ver, ó. Vencedor Fla, 1, 2, 3, 4, 5. E o Galo venceu 3, é isso? 3, isso. Não me perdi na conta não, né, Mari? Né? Não, tá certo. As últimas duas com vantagem, então, rubro-negra nas oitavas da Copa do Brasil de 22 e na final da Copa do Brasil do ano passado. Vamos atualizar o lado do rubro-negro agora também, que se prepara para tentar reverter o placar, já que o Galo venceu no Rio de Janeiro. Então agora vai para Belo Horizonte em busca da virada e buscar a classificação. Beta, bom dia. É isso, Mari. Bom dia para você. Bruno, amigos do Sport Center, fã de esporte. Flamengo precisa correr atrás do resultado, precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Vitória ali também por 1-0, aí a decisão será nos pênaltis. Felipe Luiz não conta com Bruno Henrique e Luiz Araújo. Os 2 jogadores foram poupados por conta de controle de carga. O Luiz Araújo, inclusive, não jogou a última partida também. Esse é um planejamento do Flamengo por conta de desgaste, até para evitar lesões dos jogadores. Eu vou trazer a listinha do departamento médico do Flamengo. O Danilo segue se recuperando ali no processo de evolução da lesão na coxa, está ali já passando por fisioterapia, trabalhos no campo. O De La Cruz faz trabalhos de reforço muscular, então mais um atleta aí fora, o De La Cruz, que já desfalca o Flamengo há algum tempo. E o Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito, segue também nessa recuperação. O Michael não foi relacionado para essa partida por opção técnica. Quem volta a aparecer na lista de relacionados é o Cebolinha, recuperado de uma tendinite. Pedro, o Wallace Ian estavam suspensos no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, voltam a ficar à disposição, então, do técnico Felipe Luiz. Agora, um outro jogador que apareceu na lista de relacionados, que traz alívio, de fato, para o torcedor rubro-negro, é Arrascaeta. Ele deixou o último jogo com incômodo na coxa, passou por exames que não detectaram nenhuma lesão, então, com isso, Arrascaeta viajou e o torcedor, claro, na expectativa. O Flamengo não tem a Copa do Brasil como prioridade, mas claro que uma eliminação precoce deixaria o torcedor bem incomodado. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Ah, com certeza, claro, né? Claro. Também é um ponto aí pra gente discutir. Obrigado, viu, Roberto? Essa questão da tríplice coroa que o rubro-negro espera depois também de tanto investimento. Dom, que eu vou fazer a mesma pergunta, mais diferente. Ué, tá? não é porque são outros times. É a mesma pergunta, mas com outros envolvidos. Outro contexto, tá. O Galo tem a vantagem por 1-0. Isso faz o Atlético favorito? Aí eu não vou muretar, não. Aí eu acho que o Atlético é um pouco favorito no confronto. Aí eu não vou muretar, não. Porque além da questão de jogar em casa, acho que isso tem que ser considerado, é um momento de questionamento em relação ao Flamengo, né? Um time que deve ter a posse de bola, por estar em desvantagem, mas que tem lidado justamente com dificuldade nesse cenário, em abrir defesas mais fechadas. E de um Atlético Mineiro que mostrou com diferentes até alternativas fazer bons jogos, mesmo quando perdeu no Campeonato Brasileiro e também no jogo de ida. O Atlético não só venceu no Maracanã, venceu com merecimento, apresentando um bom nível de futebol. Lógico que o jogo de volta é diferente, esses retornos. Acho que o Flamengo sofreu muito com a ausência do Jorginho, do Arrascaeta também nesse sentido. Você tendo o Samuel Lino cada vez mais estabelecido nesse time, acho que isso torna o Flamengo mais forte do que foi no duelo de ida, mas pelo Atlético ter vencido, pelo bom futebol apresentado, também ganhando no Campeonato Brasileiro, mesmo com um time mais alternativo, acho que isso fortalece a equipe do Galo, por isso que eu enxergo a equipe chegando com um leve favoritismo, pequeno, mas com favoritismo. Mas a questão desse histórico recente das duas equipes e uma necessidade do Atlético também dar uma resposta em cima do Flamengo, porque, óbvio, perde o título da Copa do Brasil em casa para o próprio Flamengo, e a gente viu o que aconteceu na Arena, cenas de terror mesmo. O fato de o Atlético ter esse sentimento de que precisa dar uma resposta não pode tensionar o tipo de jogo que o Galo vai apresentar em Belo Horizonte? Tensionar a torcida, exigir coisas diferentes. Mas o Atlético Como não vai pode precisar... ser isso? Mas então, o que eu vejo é que o Atlético não vai precisar sair, né? Tanto assim. O Atlético... E o ambiente vai permitir isso?
Aí eu já não sei. Mas eu, por exemplo, o Atlético tem a vantagem, conseguiu um baita do resultado fora de casa e desde a crise, né, toda do Atlético, depois lá do Bucaramanga, o Cuca conseguiu justamente arrumar uma formação desse time. Seja lá o 3-4-3, seja o 4-2-3-1, com o Scarpa fazendo mais a lateral esquerda, porque ele estava com problema justamente nessa posição. E ele conseguiu encontrar justamente uma compactação maior no time do Atlético. Resta saber se a torcida vai entender de boa, por exemplo, um Flamengo com a posse de bola na Arena MRV e o Galo precisando sair no contra-ataque. Mas assim, se o Atlético, na minha opinião, for sair para tentar pressionar o Flamengo, é tudo que o Felipe Luiz quer. Sabe, assim, deixar espaço na defesa. E o Flamengo já tem aí eu tô com o Dom, que o Flamengo já tem a posse de bola, geralmente. E tem tido dificuldades com defesas mais baixas. Então, se o Cuca conseguir compactar a sua equipe, fazer a marcação, mesmo que seja um pouco mais baixa, tende a dificultar o ataque do Flamengo. Então vai depender sim do que a torcida aceitar e ver normal essa posição. Porque a torcida, nas últimas grandes conquistas do Atlético, nessas de Copas, né? De mata-mata, a marca era justamente ainda no Mineirão ir pra cima e com o apoio da massa. E até um negócio que é a máxima virada, do jogar como o galo doido. Isso, exato. Mas aí existe essa tensão, doido, né? Existia a expectativa de, na temporada passada, por mais difícil que fosse, de tentar reverter um placar em cima do Flamengo. E quando vê que isso não vai acontecer, o estádio começa a ir abaixo. Mas ali era uma desvantagem de Sim, mas a frustração, né? Então, como o estádio vai reagir com a tensão que esse jogo vai apresentar, independentemente do estilo de jogo. Porque ali, desculpa, Mari, mas o Atlético já entrava em campo Tava esperando derrotado. um desses milagres de viradas. Hoje tem que ser diferente, né? Como já foi até com o Flamengo, né? Naquela Copa do Brasil de 2014, mas que eram situações diferentes. Bom, a gente vai analisar ponto forte, ponto fraco das duas equipes e trazer um diagnóstico. Momento muito bom do Igor Gomes, né? Tirar esse rapaz depois da última partida que ele fez. Das últimas, né? Mas principalmente ele tem entrado bem no time. Você mostrou aqui a importância dele. Eu acho que é um golpe também no moral do jogador. O Cuca deve pensar nisso, né? Não imagino que saia o Igor Gomes agora, no momento que ele está jogando bem. Por falar em escalação, em problemas, quem entra, quem sai, o Flamengo tem desfalques. A gente tem na nossa tela do F360, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Desfalques, os dois com problemas, com lesões. Desfalques pesados, pergunta a tela. O Luiz Araújo, 38 jogos como titular, 58%. A média de 58 minutos por jogo, com 9 gols e 7 assistências. O Bruno Henrique, 7 gols e 2 assistências, com 71% aí de titularidade. Mas o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Para fazer as substituições. Sim, mas como diz o professor, que respondendo a pergunta que está ali na tela, desfalques pesadíssimos. Os dois jogadores que formam parte de uma estrutura do Flamengo na temporada e formam de forma eficiente, né? De maneira eficiente. Tanto o Luiz Araújo quanto o Bruno Henrique. Acho até que mais o Luiz Araújo nessa temporada, que está com um desgaste muito grande justamente por isso. Ele não tem lesão, o Luiz Araújo. Ele está afastado do jogo por um desgaste muito grande, já que ele tem sido o jogador que corre o campo inteiro, pelo menos na parte ofensiva ali. Eu falei lesão, mas até o nosso amigo aqui, o Leon, nosso editor-chefe, me corrigiu aqui no ponto e falou assim, controle de carga. Então, mas é um termo mais moderno do futebol, viu, professor? Sim, é um controle de carga. Não estourou, mas vai estourar. Qual é a tradução? Não está lesionado? Está prestes a estourar. Uma prevenção. É isso, é uma prevenção. Porque mas num jogo decisivo? Pel. Mata-mata? Calhou de ser ali. Você perde o jogador para um jogo decisivo e você mantém esse jogador para outros jogos decisivos que o Flamengo terá ali na frente. Já não tinha jogado contra o Ceará. Sim. Então... Porque o cara corre muito. Você vê que ele caiu de produção. Ele caiu de produção depois do Mundial de Clubes. Por quê? Porque é o cara que mais jogou no ano. Pelo menos até pouco tempo atrás era o jogador com mais minutos. E é um jogador muito intenso, né? Ele corre muito, ele é muito forte, ele chuta muito de fora da área. Então o Flamengo não tem nem ele, nem o Bruno Henrique. Então, sim, respondendo lá, desfalques de peso, porque é um Flamengo que... mas você tem ali o Samuel Lino. Beleza, acabou de chegar.
Pode fazer a diferença? Pode. Tem potencial técnico para isso. O Plata, pelo outro lado, é bom jogador. O primeiro jogo do Samuel Lino, que não há dúvida que é muito bom jogador, mas no primeiro jogo dele, já falaram que ele tinha que ir para a seleção. Eu vi um monte de gente falando. Não, calma. Foi uma certa empolgação ali também. Eu não ouvi, mas sim, é um exagero, né? Mas é um jogador, acho que veio para o Brasil também pensando nisso. Mas vamos ver, tem muita água para correr ainda. Ele ainda tem que mostrar esse serviço no Flamengo. Mas o Flamengo chega com problemas que são problemas consideráveis. Repito, jogadores que são muito importantes no sistema ofensivo do time. Mas hoje, de fato, o Luiz Araújo é mais insubstituível do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem sua importância, a aura decisiva, mas pensando em jogadores no elenco do Flamengo, você consegue repor melhor ali na referência, até por ter o Pedro. Então já entra um jogador, um centroavante de ofício. Se ele quiser ter mobilidade, o Plata pode jogar ali, na direita ele pode fazer com o Matheus Gonçalves, tem Cebolinha voltando, pode até fazer dobra de laterais com Emerson Royal, encorpar mais o meio com Saúl. Então tem uma infinidade de possibilidades para, de alguma forma, suprir. Agora, do Luiz Araújo, não só pela função de ser esse atacante que tem muita força para recompor, que consegue ser agressivo e algo que falta aos atacantes do Flamengo em vários momentos, né? Ser mais objetivo, cortar para o meio para chutar, para testar o goleiro de longe. O Luiz Araújo faz isso como ninguém e hoje tem sido fundamental para o Flamengo na bola parada. Hoje é o jogador ali mais efetivo em cobrança de escanteio, de falta ali na intermediária. Tem dado resultado. Claro, já marcou gol com o Léo Ortiz, fazendo gol, o Léo Pereira. Então ele vai muito bem também nesse fundamento e é algo que num jogo de mata-mata, em jogo decidido por detalhes, vai fazer falta. Mas é isso, o Flamengo tem de confiar no seu elenco, tem de confiar na capacidade do Felipe Luiz e, naturalmente, entre estourar o Luiz Araújo e, de certa forma, arriscar a Copa do Brasil, o Flamengo vai para o risco na Copa do Brasil, porque não é a prioridade. Isso daí está posto, não significa que sem o Luiz Araújo o Flamengo não tem chance de vencer, pelo contrário, mas é uma baixa, de certa forma, muito sentida pelo Felipe Luiz, pela importância que ele tem tido, mesmo tendo baixado um pouco seu nível no jogo ofensivo, do ponto de vista de bola parada e de ser um jogador completo, ele faz muita falta. Sabe quando você vai comprar alguma coisa que é muito cara? Sei, quase todo dia eu vejo isso. Mas ao contrário do que acontece com a gente, o Flamengo tem o dinheiro para comprar. Então ameniza, não deixa de ser caro. É a mesma coisa esses desfalques. O Flamengo olha, então, aquele azeite extra virgem português maravilhoso no mercado e compra de caixa. Pois é. Mas o azeite baixou, o problema é o café. Caiu a garrafinha de azeite. Mas estava lá nas alturas. Caiu a garrafinha de azeite do Flamengo no chão, o Flamengo vai lá, pega outra, repõe. Cai a nossa, a gente chora em cima do azeite. Quase lambe o chão. Então, ainda mais numa noite em que o Flamengo precisa de coisas que esses dois caras fazem, né? Hoje o Luiz Araújo mais, mas o Bruno Henrique dispensa apresentações, não é o melhor momento da carreira dele, mas ainda é muito importante nas entradas, nas participações especiais dele. Então já são dois a menos para fazer. Eu ia falar o milagre, não é bem um milagre, mas a tarefa hercúlea que o Flamengo terá hoje. Então vamos dar uma olhada nas prováveis escalações? Vamos. Começando com o mandante, o Atlético Mineiro, o galo de tanta gente, de Toninho Cerezo, de Reinaldo, de Paulo Isidoro Tizil, de João Leite, de tanta gente, o galo. Luizinho, um dos zagueiros que jogava mais bonito que eu já vi na vida. Luizinho? Conectaram muito o Luizinho em 82, mas jogava bonito. Luizinho era brasileiro, mas tinha a elegância de um vinho francês. Ele era mesmo. Cuca, o professor, com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso. Gabriel Menino, Igor Gomes ou Alexander, Alan Franco e Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. Coelho tem deixado a marca também dele, de artilheiro, feito gols pelo Galo. É o provável Galo para enfrentar o Flamengo. O Flamengo de Didico, Adriano Imperador, de Petkovic, que fez aquele gol maravilhoso de falta numa final contra o Vasco, no Maracanã lotado. O Flamengo de Felipe Luiz, campeão da Libertadores 2019. Campeão brasileiro com tantos títulos com a camisa rubro-negra. Com Rossi, Varela ou Emerson Royal? Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Jorginho, Alain,
Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta. Que jogador de bola. Plata, Samuel Lino e Pedro, o Evair dos tempos modernos, como bem colocou o Rafael Prats. Eu adorei essa colocação dele. É o Flamengo para enfrentar o Galo e tentar reverter essa vantagem que o galão da massa tem. Amigo Breiler, tem algumas dúvidas ali, por exemplo, Varela ou Emerson Royal? O que você pensa sobre isso? Então, hoje, na hierarquia, eu vejo que o Varela ainda está à frente, porque é um jogador muito versátil, um jogador que deu conta do recado sempre que o Flamengo precisou, em várias posições, na direita, na esquerda, como volante. E eu vejo ele mais até seguro e mais adaptado à ideia de jogo do Filipe Luiz. Mas se ele quiser ter mais agressividade pelo lado, até pensando que não tem Luiz Araújo por ali, o Emerson Royal é uma boa opção. E a dor de cabeça boa do técnico ter ali, se ele vai numa bola de segurança ou se ele arrisca um pouco mais de ofensividade com o Emerson Royal. Para mim, o principal dilema do Filipe Luiz é lá na frente, porque o Flamengo tem pecado na efetividade. Contra o Ceará, no primeiro tempo, foram 8 finalizações, só 2 no gol. Uma delas o Arrascaeta guardou. E aí ele precisa de gol. Jogador decisivo que bote a bola para dentro. A gente não tem dúvida de que o Pedro, o seu Felipe Evair... Luiz falou que ele faz 30 gols por temporada. Pois é, mas pensando em encaixe do time, hoje, o Arrascaeta tem rendido mais no time sem o Pedro. Ah, você entrou nessa teoria do Eugênio? Você assistiu o F360, o Eugênio lançou essa e você entrou nessa? Não, mas é fato. Eu estava no pós-jogo do Ceará e quem assistiu ali percebe a desenvoltura do Arrascaeta como um segundo atacante. O Arrascaeta deixou de ser meio articulador, deixou de ser aquele cara, às vezes abria pela esquerda e infiltrava ali pelo meio. Hoje ele tem jogado e jogado muito bem como segundo atacante, se aproximando ali da área, pisando o tempo inteiro. Não pode fazer isso com o Pedro? No Pode, time? só que em determinados momentos, o Pedro, por ser um cara mais fixo, ocupa os espaços que o Arrascaeta preenche quando o Pedro não está em campo. Mas o Arrasca não desaprendeu de fazer o que não, faz. Lógico que não, mas você... É noite de gol. Mas a temporada mais artilheira e mais efetiva do ponto de vista físico do Arrascaeta tem sido dessa maneira. E o Filipe Luiz... Não quer dizer que ele não possa continuar fazendo gols, claro, com a presença do Pedro. Eu entendi a sua colocação e o Eugênio também colocou aqui outro dia. E o que tem acontecido comprova o que vocês estão dizendo, mas, na minha visão, não impede deles se adaptarem os dois juntos e o Arrascaeta continuar sendo perigoso. Claro, de forma alguma, mas é algo para o treinador pensar. Ele vai com essa formação que você tem 2 grandes jogadores e 2 grandes jogadores que entregam gols. Você tem que achar espaço para eles jogarem bem para o time render com eles. Mas você... Senão, na Copa de 70 não tinha jogado Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, tudo junto. Lógico, mas eu não... Um ia atrapalhar o outro. Monte de camisa 10. Hein? Mas aí, o Pedro, por exemplo, está entrando agora naquela rotação ideal que o Filipe Luiz cobrou. Ele ainda não é esse cara super dinâmico ali na frente, que sabe gerar um espaço para quem está vindo de trás como a Arrasca. Então, isso é trabalhado com o tempo. Pensando na urgência agora, o que o técnico faz? Ele vai ali, eu acredito que esses caras vão me entregar gols. Ou eu vou na equipe que eu sinto mais confiança e que está mais encaixada. Esse é o dilema dele. Ele tiraria o Pedro, por exemplo? E aí ele pode manter o Plata ali no lugar do Bruno Henrique, flutuando, e pensa em outro jogador para o lado direito. Tem várias opções também. Até o Saul pode ser uma dessas opções. Jogar ali mais adiantado. A amostragem recente do Flamengo rendendo melhor na frente, apesar de todas as críticas de que faz menos gol do que deveria, é sem o Pedro. Agora, numa noite dessa, que você precisa de gol, eu acho que, inclusive, é uma noite ótima para o Pedro dar uma resposta definitiva. Eu sairia com o Pedro, você tem 90 minutos para isso, se a coisa não estiver funcionando. A mesma coisa em relação à lateral. A lateral, ele já vai ter um apoio com o Ayrton Lucas pela esquerda. Se ele perceber que é insuficiente, se o tempo passar e o placar não vier, aí ele vai ter que ir para outras situações. Mas alguma decisão tem que ser tomada de cara. Eu, com o Pedro em condições, eu colocaria o Pedro. E falamos um pouco de laterais, né? De Royal ou Varela. E aí eu me lembro também de grandes laterais do Galo
e do Flamengo, de Leandro, um dos maiores da história. Deixei de comprar. De Nelinho, hein? Um dos chutes mais potentes da história. Deixei de comprar um mini craque do Leandro, lá no Rio. Me arrependi. Comprei do Júnior. Mas compensou. Se não comprou de um, comprou de outro. Achei que os dois eram demais. Por falar em lateral, de Galo ou de Flamengo, o Alexander já jogou de lateral, joga de meio campo também, né? Mas lateral esquerdo, né? Falou. Já jogou, né, professor? A gente já viu o Alexander. Sim. Ah, não, então é o Fã do Esporte. Pensei que a gente ia colocar o Alexander de novo falando mais sobre o jogo. Então o Alexander já falou, mas o Fã de Esportes não falou. Então vamos lá. Tá aí o Maurício. Só uma pergunta para vocês. O que acontece com o Felipe Luiz se não passar na Copa do Brasil? Porque o time dele tá engessado demais. Segue a vida. Não é nada. Pelo amor de Deus, né, Maurício? Calma. Baixa a bola. O Flamengo é líder do campeonato. Além de vencer o Flamengo na partida de ida, o Atlético bateu o Bragantino no último domingo pelo Brasileirão, quebrando a sequência de 3 derrotas seguidas na Série A, com 2 reforços contratados, Biel e Alexander, e outro encaminhado, o ex-Flamengo Reinier, e dívidas quitadas com o elenco. O Galo vive novo momento na temporada em busca da classificação. O Flamengo, por outro lado, vive um momento de instabilidade. Apesar de ser o líder do Campeonato Brasileiro ao lado do Cruzeiro, o rubro-negro vem oscilando o desempenho desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. O time não vence há 2 jogos, derrota para o Atlético Mineiro no Maracanã, no jogo de ida da Copa do Brasil, e empate com o Ceará no Castelão pelo Brasileirão. O Galo volta a contar com os laterais Saravia, desfalque contra o Bragantino por causa de uma pancada na panturrilha direita, e Arana, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, sofrida em julho. Na Copa do Brasil, o técnico Cuca tem Dudu à disposição. Suspenso pelo STJD, o atacante conseguiu efeito suspensivo válido apenas para o torneio mata-mata. Time provável do Atlético Mineiro: Everson, Saravia, Lianco e Júnior Alonso, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Alexander e Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Sem Luiz Araújo e Bruno Henrique, Plata deve ser mantido na ponta direita. Na esquerda, Samuel Lino é o escolhido para a posição. Pedro tem chance de voltar ao time titular. As laterais são as maiores dúvidas. Na direita, Varela pode voltar ou Royal ganhar sequência. Ayrton Lucas é o favorito para jogar no outro lado, já que Alex Sandro está ganhando ritmo de jogo após lesão. No meio, Alan deve entrar no lugar do Everton Araújo. Sem lesão, Arrascaeta será peça mantida no time ao lado de Jorginho, time provável do Flamengo. Rossi, Varela, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Jorginho, Alan e Arrascaeta. Plata, Samuel Lino e Pedro.